Voltamos então ao vivo com a quarta palestra do nosso último dia do Congresso Florestas Online 2022, nossa sétima edição. Novamente, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de norte a sul do país e de grande parte da América Latina, até de Portugal. Muito obrigado. Tanto também dos Estados Unidos agora há pouco aqui, um brasileiro que está nos assistindo lá dos Estados Unidos. Também o Mike Buchbinder também está nos assistindo lá, é um americano que morou aqui no Brasil, adora o nosso congresso, adora falar sobre florestas plantadas. Obrigado, Mike. E queria agradecer, então, aos nossos patrocinadores, que graças a eles nós estamos aqui hoje transmitindo ao vivo essas palestras gratuitamente para você aí em todo o Brasil. Obrigado a Bayer, a Control4, a Armogen, a Mirex S, a Invix Ambiental, a Dinagro, Komatsu Force, Singenta e a Tamex S. Sem vocês, com certeza, esse evento não poderia estar sendo realizado nesse momento. Muito obrigado, e nosso pós-palestrante está na linha, mas só que nós estamos com um problema aqui da sua palestra, que ainda não entrou. Arthur, coloca o Arthur aqui do meu lado, Guilherme, já dando bom dia. Bom dia, Arthur, tudo bem? Olá, meu querido Paulo, bom dia, tudo bem comigo e contigo? Tudo ótimo. Então é o seguinte, eu pedi para o nosso diretor, Guilherme, que explicasse o que está acontecendo e a tua palestra não está entrando. Vamos lá? Ainda não está compartilhada? Não está compartilhado aí. Arthur. Aí. Isso. Ok. Aí, agora está ok. Depois dos ajustes técnicos, Arthur, bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo excelente por aqui, Viçosa, graças a Deus. Espero que contigo também, Paulo. Tudo ótimo. Ó, a sua palestra é muito interessante. Quando eu falo de tecnologia gêmeo digital, eu sou analfabeto. Quando eu comecei a comentar, o que é a tecnologia gêmeo? Falei, cara, vocês vão ter que esperar a palestra do Arthur, porque eu também não sei te explicar. Por isso que eu vou prestar muita atenção na sua palestra hoje, que eu quero aprender. A nossa audiência está bombando aqui. Eu tenho certeza que muita gente está querendo saber sobre essa nova tecnologia. Eu queria que você se apresentasse primeiro para todo mundo te conhecer. E o tempo é seu, a palestra é sua. É com você, Arthur. Com certeza, meu amigo. Só confirma para mim, por favor, se o slide passou. Tá tranquilo, passando. Excelente. Pessoal, muito bom dia a todos. Desejo aí uma excelente sexta-feira. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer Paulo Cardoso e toda a sua equipe por mais um sensacional evento, né? Eu tenho acompanhado desde a segunda-feira, tivemos alguns palestrantes já representando a UFV, dia após dia, né? Picos de audiência. Nada mais porque é o que o público precisa, é o que o setor florestal precisa, sabe, Paulo? Dessa interação entre universidades, né, empresas do setor privado, empresas de consultoria, que sejam médias ou grandes, trazendo inovação, né, para o nosso setor. Então, assim, parabéns de verdade, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Gostaria também de saudar os outros palestrantes sensacionais, já tem uma pressão aqui para a gente, né, falar depois do professor Saulo Guerra, representando a Unesp, e também o Adriano, que é um companheiro, um amigo que eu tive o prazer de conhecer, trabalho sensacional da Ecomates, professor Bruno, que está aqui do meu lado, representando aí o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, né, e também poder antecipar a palestra aí do Rafael Malinowski, que será posterior à minha. Mas, bom, Paulo, e também, né, saudar os principais responsáveis por esse evento estar acontecendo, que é o público, né? Parabéns a todos conectados aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu também convidei o pessoal da Colômbia, do Chile, do Paraguai, para estarem aqui com a gente, o professor Guilherme, lá no Instituto Federal Baiano. Enfim, muito bacana o que você tem feito aí, professor Guilherme, conectado aos seus estudantes. É o que a gente faz aqui na Universidade Federal de Viçosa também. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, já começando aqui o meu conteúdo, né, apresentar um pouquinho dessa tecnologia do gêmeo digital que está envolvida em toda a transformação digital dentro da colheita florestal nos últimos anos, ok, pessoal? Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês entendessem essa palestra, né, que vocês obtenham insights que essa tecnologia ela pode ser utilizada também para a área da silvicultura,
entre outras áreas. O meu estudo foi dentro da colheita florestal, porém pode servir para diversas operações dentro do nosso setor florestal, ok? Bom, é chover no molhado comentar, né, que o Brasil é uma referência, né, e ocupamos aí, estamos entre os países com os maiores plantios florestais, atualmente já com 9,5 milhões de hectares. Então, a demanda tem aumentado muito, né, dos nossos produtos florestais. Aliado a isso, são processos muito onerosos, né? Por exemplo, a colheita florestal, e com uma quantidade e variedade de dados enorme, principalmente com essa digitalização das operações, e agora que estamos vendo o que está acontecendo também na silvicultura, assim como o professor Saulo Guerra comentou na sua apresentação. Então, é importante que nós tenhamos uma busca contínua por tecnologias que são inovadoras, certo? Além disso, ferramentas de gestão, como IoT, Big Data, ferramentas de BI, né, Business Intelligence, para acompanhamento e gestão destes dados. Para que isso? Para que a gente possa tomar decisões mais rápidas e cada vez mais assertivas, buscando sempre o planejamento e a otimização das nossas operações florestais, mais focado aqui na colheita florestal. E, Paulo, pessoal, quais são os tipos de análises que nós podemos realizar, que é a base para a transformação digital, para o gêmeo digital da colheita florestal? São 4 delas. Nós temos, primeiramente, uma análise descritiva, respondendo ao questionamento, o que aconteceu? Então, por exemplo, o Adriano comentou muito sobre operação em áreas inclinadas, em aclive, em declive, enfim. Então, nós temos lá a utilização de um harvester no corte florestal, e ele obteve uma produtividade, vamos dizer, de 15 metros cúbicos por hora. Então, isso, nós estamos descrevendo a operação, o que aconteceu. Após isso, é necessário a gente realizar um diagnóstico, ou seja, responder o porquê aconteceu, o porquê dessa produtividade de 15 metros cúbicos por hora de madeira. É devido à inclinação do terreno, às grotas, às características da floresta. Então, assim, nós já estamos fazendo um diagnóstico e compreendendo a operação. Após isso, este harvester, ele irá trabalhar futuramente em outras áreas. E já nós temos a capacidade de predizer, ou seja, fazer uma análise preditiva do que acontecerá com a produtividade desse harvester nessas futuras áreas, já tendo acesso a dados passados, né, de inclinação do terreno, de características da floresta e do ambiente, da própria máquina, do operador, e por aí vai. Então, isso já é uma análise preditiva. Mas o principal é análise prescritiva, que é como fazer com que aconteça. Ou seja, buscar soluções para esses desafios. É o que o Adriano comentou. É a utilização do guincho, fantástico o trabalho, né, da Komatsu, para fazer com que essa produtividade aumente nessas características do terreno, além de gerar ergonomia, um maior conforto e segurança do trabalho para os operadores. Então, é basicamente isso, pessoal, as 4 análises que nós devemos fazer, e a base do gêmeo digital é uma análise preditiva e uma análise prescritiva, ou seja, desenhar o futuro com base no passado. Então, assim, análise diagnóstica é a gente entender quais são as variáveis que influenciam nas nossas máquinas, nas nossas operações. Aqui, falando do harvester, são variáveis relacionadas à floresta, à própria máquina, ao meio ambiente, né, em que estamos operando, as características humanas, que para mim é sensacional, é essencial o trabalho humano atualmente, e a própria organização da operação. Então, vocês podem fazer essa análise diagnóstica, por exemplo, atualmente, com os dados que já temos no plantio mecanizado lá na silvicultura, certo? Mas falando um pouco aqui, né, como base do nosso processo, que o volume médio individual das árvores é uma das principais, né, variáveis que influenciam na produtividade do harvester, certo? Ao ponto de que, quanto maior o volume médio individual, a tendência é que seja maior a produtividade em metros cúbicos por hora de madeira, até um determinado limite, e variando de máquina para máquina, né? O seu tamanho, a sua potência, a capacidade do cabeçote. Então, assim, isso falando do harvester, mas são análises que podemos fazer para qualquer tipo, né, de operação. Aqui variando de 7 metros cúbicos por hora até 30. Então, é uma variação muito grande. Também outras variáveis que influenciam, por exemplo, a condição do plantio. Estamos em uma área de distúrbio, uma área de indivíduos tortuosos,
que apresentaram qualquer tipo de déficit hídrico, que o melhoramento genético está trabalhando muito forte nessa área, ou é uma área de condição normal de plantio, certo? Que também a gente entende que afeta e diminui em até 50% a produtividade em áreas, né, que apresentam qualquer tipo de distúrbio. Outras variáveis, como a inclinação do terreno, como a gente já comentou, afeta em de 30% até 50% também a produtividade, né, das máquinas. A idade da máquina também, obviamente, com o passar dos anos, ela entra mais, né, em manutenção, entre outras características que influencia e tende a diminuir a sua produtividade ao longo dos anos. Temos o tempo de experiência do operador. Então, essa é uma das variáveis mais importantes e que as empresas têm preocupado muito hoje em dia, certo? Que é a formação e capacitação contínua dos operadores. Muito importante, ok? Bom, e essa análise diagnóstica, como que a gente tem feito ultimamente? Essas características, muitas delas são passíveis de serem apontadas eletronicamente, que é o apontamento eletrônico, ok? Ali no computador de bordo da máquina, ou em um tablet. Outras, elas são mensuradas já via sensores, né, que é a base da telemetria, que é diferente do apontamento eletrônico, e já são enviadas diretamente ao sistema de gestão da empresa, que a gente consegue praticamente analisar o ciclo de operação da máquina. Está em produtividade, está aguardando manutenção, o operador está no exercício físico. E outras características que eu já comentei, né, da floresta, do terreno, da máquina, entre outros registros categóricos. Após a gente entender, Paulo, por exemplo, a gente utilizando a ferramenta 5W2H, nós entendemos quais os dados devem ser coletados, certo? Como devem ser coletados, quem deve coletar estes dados, certo? E após a utilização dessa ferramenta, tudo redondinho, nós devemos analisar esses dados, que aí surgem as ferramentas de BI, né, de Business Intelligence, entre elas o Power BI, né, que é uma das ferramentas hoje em dia mais utilizadas, né, e já deixo aqui, né, um insight, né, uma informação para os estudantes, né, de graduação, para que se especializem também nessas ferramentas, né? Muitas oportunidades no mercado para analistas de dados atualmente. Então, é muito importante. Em que esses dados, eles são extraídos, né, de maneira bruta, ok? Após isso, eles são estruturados, modelados, realizamos todos os tipos de cálculos e automatizamos, né, que é a base para o gêmeo digital, que é a automatização em tempo real da análise dessas informações que são geradas das nossas operações. Só para mostrar para vocês, né, um exemplo de um BI que nós construímos nos últimos meses, na verdade, dentro do meu doutorado, que eu concluí no final do ano passado, certo? E, pessoal, aqui nós estamos analisando a eficiência global, certo? Dos operadores, em que a gente pode fazer por data, por operador, né? E aqui, obviamente, são informações que não são concretas, né? Por exemplo, né, o rosto aqui do operador, beleza, pessoal, em relação aí à identidade física. Nós podemos modificar os operadores das máquinas e todo o BI, ele modifica e nos dá informações de outros dashboards, que são muito importantes para a gestão operacional, certo? Então, a gente está falando aqui dos KPIs, dos indicadores principais, certo? Para a gestão da nossa operação de colheita florestal. Qual é o volume, a produtividade em metros cúbicos por hora, quais foram as paradas mecânicas e operacionais realizadas ao longo dos últimos dias, ou horas, ou até mesmo minutos, né? Porque hoje nós temos esse acompanhamento em tempo real, certo? Consumo de combustível, né? O diesel, né, que é o consumo de combustível é uma das etapas, uma das variáveis que mais influenciam no custo da colheita florestal. Controle de qualidade, então a gente avalia a altura do toco, comprimento da tora, diâmetro mínimo, e tudo isso está muito interligado. E nesse momento que eu quero que vocês obtenham insights, que tudo isso vocês podem realizar também nas operações de vocês. Por exemplo, na silvicultura, agora que estamos automatizando algumas atividades da silvicultura, por exemplo, o plantio, já temos dados. E com esses dados nós podemos gerar informações de geolocalização, assim como temos esse último dashboard também. Porque uma coisa é fato, pessoal, sem dados, né, não conseguimos gerar informações, e sem informações não conseguimos tomar decisões que vão favorecer o crescimento do nosso negócio, certo? E
E aí, o resultado, né, em relação ao Power BI, o funcionamento dessa plataforma é muito interessante na gestão da colheita florestal. A gente possui, né, e permite uma ampla, né, uma análise ampla do desempenho dos operadores, mas também informações pontuais específicas que permitem aos gestores obterem insights para agirem nos desvios, né, observados, ok? E aqui é só dando um overview de todas as ferramentas e linguagens de programação que são utilizadas aí no Power BI, que com ele também foi a base para os estudos aqui da criação do Gêmeo Digital, devido a essas diversas vantagens, certo? Que é fácil implementar e manusear na sua empresa, se integra com uma diversa fonte de dados e sistemas diferentes, é muito ágil na transformação e modelagem desses dados, entre outras características relacionadas à interface muito intuitiva, diversidade de utilização, o seu sistema de publicação de relatórios, entre outras. Mas, pessoal, entrando no tema propriamente dito, né, da nossa palestra, é o Gêmeo Digital. Para vocês entenderem, pessoal, o que é o Gêmeo Digital? É a fusão, né, do mundo digital, físico e biológico em um conjunto de tecnologias. Ok? Então, a própria palavra já diz, né? Um gêmeo digital, ou seja, é uma réplica, uma cópia virtual, certo? De algo físico. No nosso caso, o físico é o harvester, na operação de corte florestal, mas pode ser qualquer outra máquina. Então, o objetivo do nosso estudo foi criar essa cópia virtual do harvester a fim de monitorar o andamento da operação, certo? Como está a operação naquele momento, reconhecer quais são os desafios, as complexidades, tanto internas quanto externas, detectar anormalidades ali no processo, simular o comportamento futuro, que aqui já estamos entrando na análise preditiva e prescritiva, predizendo tendências futuras, para que a gente possa realizar o direcionamento dos nossos esforços conforme a necessidade do nosso trabalho, ok? E, para isso, algumas tecnologias são facilitadoras para o nosso processo, Paulo Cardoso e demais pessoas que estão nos assistindo. E são as tecnologias que estão relacionadas à transformação digital da colheita florestal, a indústria 4.0, certo? Que são Big Data, ou seja, uma enorme quantidade, variedade de dados que nós trabalhamos atualmente, né, dos mais diferentes tipos de dados, né? Os sistemas, eles devem estar integrados, ferramentas de BI, Business Intelligence, assim como eu já comentei do Power BI, internet das coisas, né? Há 15 anos, há 20 anos atrás, né, a gente começou a ter internet nos nossos, né, celulares, por exemplo. E aí, após isso, hoje em dia, a gente tem conexão de internet em tudo. É nossa televisão, Smart TV, certo? Hoje em dia, nos sensores, nas máquinas. Então, a internet das coisas facilitou muito esse advento, né, da digitalização da colheita florestal e de outras operações também. Os sistemas de informação geográfica, os sensores, a inteligência artificial é base, né, o aprendizado de máquina é base para o nosso trabalho, a computação em nuvem, ou seja, é uma grande quantidade de dados muito pesados. Onde que nós iremos armazenar esses dados para que eles sejam analisados? A computação em nuvem é uma saída, entre outros. E olhando um pouco para o futuro, né, a robótica avançada, que eu vejo que tende a ser o nosso futuro, não tão próximo, mas a médio e longo prazo das nossas operações. Mas não é simples, Paulo, não é simples, né? Você criar uma réplica virtual de qualquer tipo de máquina. Não é simplesmente eu entrar aqui no meu computador e fazer as análises, não. Nas empresas é interessante a gente seguir etapas muito importantes para a construção desse gêmeo digital, certo, pessoal? Primeiramente, se preocupando do ponto de vista humano, ou seja, elaborar uma equipe técnica que seja multidisciplinar e tenham acesso a treinamentos e capacitações, ok? Como estratégia das empresas nessa etapa. Então, essa multidisciplinaridade, ela vai envolver engenheiros florestais, certo? Que são especialistas na área florestal, nas variáveis que influenciam nas operações. Temos que ter também especialistas, né, de TI, de sensores, né, da parte de automatização da operação também, a parte da engenharia mecânica de manutenção. É interessante a gente ter uma equipe multidisciplinar, certo? Nós temos, né, aquele profissional multidisciplinar que conhece um pouco de tudo, mas é difícil você conhecer muito de tudo. Então, é importante ter essa preocupação de uma equipe multidisciplinar. Bater aqui para o celular, em relação à coleta de dados também, pessoal, através dos sensores,
como que vai ser essa coleta de dados, sensores de localização geográfica, sensores de medição, né, de diâmetro, de circunferência da nossa madeira, né, falando propriamente da colheita florestal. Como vamos transmitir e armazenar esses dados? Como vamos criar os nossos modelos através da inteligência artificial e de simulações? Como vamos analisar os nossos dados e gerar informações? Ferramentas de BI. E, por fim, e muito importante, sempre estar atento a ferramentas de qualidade, monitoramento, verificação, sempre buscando otimizar o nosso gêmeo digital, gerindo essa tecnologia, que é muito importante. Então, basicamente, pessoal, separamos em 5 estruturas para a criação desse gêmeo digital. E você pode alinhar à sua realidade. Qual é a sua máquina que você quer estudar? Qual é a sua entidade física? No nosso caso, o Harvester. Pode ser a plantadeira B61 da Komatsu, pode ser. Quais são os modelos virtuais que vocês vão utilizar? Né, que devem ser réplicas fiéis das máquinas e equipamentos, devem reproduzir suas características físicas, as suas propriedades, né, um modelo 3D, seus comportamentos e as suas regras, ok? Quais são os serviços que nós vamos trabalhar? É um diagnóstico? É uma verificação? Certo? É uma simulação futura para otimizar a nossa operação? Quais são os dados disponíveis em campo? Porque isso é a base de tudo, são os dados. E como isso tudo vai se conectar, né? Vai se conectar através do campo e nos nossos computadores de bordo das máquinas e também nos nossos computadores, nos escritórios, né? Nos nossos tablets e afins. E aí eu vou comentar contigo, Paulo, que são 2 principais desafios ainda no setor, que é a questão da conectividade, que todo mundo fala, certo? Mas também a questão da conexão. Todas essas plataformas que nós temos disponíveis, de diferentes máquinas, de diferentes marcas, todos os computadores de bordo, de diferentes sistemas de gestão florestal que nós temos, eles estão conectados entre si? Né? Algumas empresas já têm buscado essa parceria entre empresas fornecedoras de máquinas e equipamentos, com computadores de bordo, com sistemas de gestão no campo, com sistemas de gestão florestal no escritório. Então, isso é muito importante, é um desafio que a gente tem passado. Mas, pessoal, como proceder para construir esse gêmeo digital? No meu caso, nós procedemos a algumas análises preditivas utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Uma delas conhecida como Random Forest, certo? E outra, né, para a nossa análise preditiva, principalmente para variáveis classificadas como time dependent, ou seja, aquelas que apresentam um histórico temporal, utilizamos, né, outro tipo de análise, que é a forecast, é a previsão dentro do software Power BI, que é através do modelo de suavização exponencial simples, que é o SESMI. Ou seja, pessoal, quais são tipos de variáveis time dependent? Por exemplo, manutenção, né? Quebra das máquinas ou algum tipo de manutenção preventiva que acontecem de tempo em tempo, e nós conseguimos já fazer algumas previsões de quando irão ocorrer algumas quebras das máquinas. É isso que nós fizemos, utilizando esse modelo, ok? Que iremos atribuir pesos médios atribuídos a determinadas observações, aquelas que são mais próximas ao momento que a gente irá indicar que possa ocorrer a quebra ou a danificação de qualquer tipo de equipamento dentro das nossas máquinas florestais, beleza? E aí, a primeira delas, a nossa análise preditiva do modelo Random Forest, nós fizemos a análise preditiva da produtividade preditiva em relação, né, no nosso eixo Y, em relação à produtividade observada do nosso eixo X, ok, pessoal? Sendo que a linha de identidade em vermelho é a linha de identidade, ou seja, todos os valores no eixo Y são os valores iguais ao X. E a nossa linha do nosso modelo utilizado foi a linha azul. Então, obtivemos aqui resultados satisfatórios, né, com um R quadrado aí de 72%, ou seja, um número interessante, 72% das vezes o nosso modelo ele esteve condizente com a realidade. Então, concluímos que o modelo Random Forest ele pode servir de base para a criação de um gêmeo digital do Harvester, né, fazendo a análise preditiva da produtividade dessa máquina em relação a qual talhão que ela vai entrar, certo? Qual é as características desse futuro talhão em que ela vai trabalhar, ok? E aqui, olha que interessante, nós já realizamos análises preditivas em relação ao tempo, assim como eu comentei, aquelas time dependent, ou seja,
O abastecimento de combustível é uma delas. Em que aqui, pessoal, vocês veem no eixo X as datas e no eixo Y são, por exemplo, aqui no primeiro gráfico, a quantidade de litros de combustível que eu precisarei abastecer a minha máquina em relação ao número de horas operadas e em qual momento específico eu devo abastecê-las. Isso é muito importante para o comboio, Paulo. Por onde ele vai passar, qual a rota otimizada desse comboio nas nossas máquinas, certo? Então, assim, temos em preto os valores observados, certo? E em tracejado os nossos valores previstos. Então, vocês podem observar que obtivemos uma diferença de somente 13% na previsibilidade das nossas ocorrências. Olha só que legal, a troca de material de corte, que é importante fazer praticamente diariamente aqui no nosso Harvester, também obtivemos uma previsibilidade interessante, né? Dessa troca de material de corte também. E de algumas manutenções corretivas, que aí já é um pouco mais difícil. Temos que ter estudos futuros para conseguirmos fazer a análise preditiva de quando a máquina vai quebrar, porque são muitos os tipos, né, de manutenção mecânica corretiva que nós podemos realizar. Mas, mesmo assim, o modelo ainda apresentou um erro de 48%, ou seja, 52%, mais da metade, condiz com a realidade no campo. Outra ocorrência, já finalizando aqui, Paulo, a questão da mangueira hidráulica do cabeçote. Nós conseguimos prever, em alguns momentos, quando que cada mangueira hidráulica ela iria ser danificada, ela iria arrebentar, né? Falando, né, propriamente dito de como a gente fala no campo. Então, o modelo respondeu satisfatoriamente, praticamente, né, em 80% das vezes a gente conseguiu predizer essa ocorrência na mangueira hidráulica. Além disso, nós fizemos o cálculo, né, do MTBF e do TMEF, né? Qual foi o tempo médio entre falhas, certo? Dentro dessa questão relacionada à mangueira hidráulica. Então, são cálculos muito importantes, hoje em dia, utilizados na manutenção mecânica de máquinas florestais, que nós chegamos ao resultado de 159,5 horas, que foi nesse nosso estudo, pessoal, pode variar, podemos ter números menores, poderemos ter números maiores, vai variar em relação à idade da máquina, a questão das mangueiras que vocês estão utilizando, é em declividade, é em área plana, mas o nosso estudo chegou a 159,5 horas, o tempo médio entre ocorrências. Quais são as vantagens, pessoal, da criação desse gêmeo digital, então? Que nós criamos, né, principalmente simulando o comportamento da nossa máquina no futuro, certo? Que é uma das 4 bases para o gêmeo digital, é o seu comportamento futuro. Nós temos as vantagens de, principalmente, gerir a distância em tempo real as nossas frentes de trabalho, aumentar a produtividade e a eficiência energética, realizar a previsibilidade de manutenção, ok? Com isso, a gente pode prevenir panes, até mesmo panes elétricas, entre outras, melhorar as condições, né, do controle de qualidade da nossa operação, corrigir erros e falhas momentaneamente. Isso já aconteceu no campo, é um novo design do equipamento e da máquina. Olha que interessante, num teste de uma máquina em campo, nós entendemos que para determinado volume médio individual, aquele cabeçote, algumas modificações deveriam ser feitas. E isso foi dentro da réplica virtual, né, no gêmeo digital, que foram realizadas modificações digitalmente para depois essas modificações fossem a campo. Muito importante. E, por fim, a redução dos custos operacionais. E como conclusões do nosso estudo, nós entendemos que, utilizando diversas tecnologias que são bases da indústria 4.0, tais como Big Data, BI, Internet das Coisas, é possível, sim, criar um gêmeo digital. Claro que estamos só no início desses trabalhos, né? Se vocês procurarem, pessoal, na literatura, até mesmo internacional, vocês vão ver muitos trabalhos de gêmeo digital, mas na indústria automobilística. No setor florestal, ainda não, nós só estamos começando, e aqui a Universidade Federal de Viçosa, nós estamos de portas abertas para realizarmos estudos em parceria, né, com as empresas. Então, enfim, a aplicação desse conceito do gêmeo digital no setor florestal, pessoal, possui essas diversas vantagens que eu já comentei com vocês, que, por fim, vão diminuir os nossos custos operacionais, além de gerar um conforto, né, um ambiente prazeroso de trabalho, porque também vai fornecer, né, segurança de trabalho aos nossos operadores e aos nossos colaboradores das empresas. Mas ainda temos muitos desafios, né, finalizando aqui os meus slides, muitos desafios, Paulo, e todo o pessoal, né, que nos escuta.
Porque ainda é necessário um alto investimento, ainda é necessário readequar as nossas metodologias de trabalho. Nós temos um baixo grau de conectividade em algumas áreas isoladas e ainda pouco povoadas, né, que o nosso setor florestal está inserido. Às vezes a gente, né, trabalha desenvolvendo recursos que são adaptados da área agrícola, da área da mineração, da área automobilística, mas não temos, talvez, às vezes, específicos da área florestal. Então, né, nós temos que desenvolver recursos de tecnologia específicos para a nossa área, escolher as melhores tecnologias às necessidades de cada operação. Então, enfim, empresas grandes, empresas menores, pequenos produtores, né, cada um tem os seus desafios. Qualificar a nossa mão de obra em relação a essas novas tecnologias, para mim, este é o principal desafio e é onde a gente, né, precisa trabalhar em relação ao fator humano e ter prioridade, né, persistência. Eu sempre brinco que é o momento coach aí da nossa palestra, que persistência é o caminho, né, para o nosso sucesso aí, assim como o Adriano comentou e o professor Saulo Guerra também, não é do dia para a noite, aqueles projetos que eles mostraram é ao longo de anos. Houveram muitos desafios ao longo do caminho, muitos percalços, mas que no fim está aí, eles mostraram as vitórias, mas eles persistiram. Por isso, né, a persistência é o caminho para o sucesso. Então, eu agradeço muito, Paulo, pelo convite, acredito que fiquei aí no tempo correto aí da minha apresentação, deixo aqui os meus contatos, né, aqui engenheiro florestal, mestre, doutor, atualmente professor, tudo pela nossa querida Universidade Federal de Viçosa, também sou líder técnico do GT Colheita e Transporte Florestal, Paulo Cardoso conhece, hoje em dia é um grupo temático muito bacana, né, hoje estamos com 30 ou 31 empresas já associadas ao GT Colheita, temos muitas novidades para o próximo ano do nosso grupo temático, e aí fico à disposição, tem aí o meu número, o ramal, assim como o meu e-mail também, vou deixar aqui um pouquinho. Fico à disposição, Paulo, para os comentários aí no YouTube. Obrigado novamente, parabéns a todos vocês que estão conectados, né, numa sexta-feira de manhã com a gente. Fico atento aí às perguntas, gratidão sempre. Muito obrigado, Arthur, a sua palestra é muito boa, está aí os seus contatos, muito obrigado mesmo. Adorei essa palestra, agora estou entendendo. Mas eu tenho uma primeira pergunta para fazer para você. Pode parar compartilhar aqui, fica melhor para a gente conversar. Seguinte, quantos por cento do setor florestal estão usando hoje essa tecnologia, eu chamo do santo graal da tecnologia, ou seja, onde está tudo 100% funcionando, 100%, 100%, vou puxar uma palavra, 100% ok, 100% ao nível que deve ser feito. Quanto por cento das empresas florestais estão utilizando hoje? Depende do nível do gêmeo digital que nós estamos falando, sabe, Paulo? Por exemplo, simplesmente realizar análise preditiva da produtividade da máquina, certo? Até mesmo pequenos produtores, pequenas empresas que têm um harvester, hoje em dia, né, consegue fazer, né, tendo os dados de onde que essa máquina está trabalhando, que são aquelas variáveis que influenciam todo o trabalho, certo? Agora, análises mais específicas e que são mais complicadas de serem realizadas para, por exemplo, predição, como eu comentei, né, da quebra de qualquer equipamento da máquina, como a mangueira hidráulica, por exemplo, a troca de material de corte, já são análises mais complicadas de se fazer. Algumas das gigantes empresas do Brasil já têm realizado. Eu, por exemplo, converso bastante e tenho um trabalho muito próximo com o pessoal da West Rock no sul do país, com o pessoal da Suzano também. Tem o Denis Bernard, pessoas referências na Suzano, que já também realizam essas análises preditivas, mas essas que são muito complicadas de se fazer, somente as gigantes do mercado atualmente. Bom, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda, né, Arthur? Tem muita coisa para acontecer. Então, mas o caminho está aí, o caminho está dado. Seguir os passos corretos, nós chegamos lá. Ou seja, mas precisa, principalmente, você falou, mão de obra treinada para poder operar todas essas facilidades que você acabou de falar aqui agora. Mas vamos lá que o Breno Cunha está perguntando aqui. Professor Arthur, essas tecnologias são aplicáveis para pequenas e médias empresas do setor? Existe algo sendo trabalhado nesse sentido? Seria viável economicamente ou somente para grandes produções? Primeiramente, obrigado aí, Breno Cunha, um grande amigo aí pela pergunta, meu caro. E basicamente sim, Breno, igual eu comentei, né, na pergunta anterior do Paulo Cardoso, algumas análises sim, é possível de serem realizadas. Por exemplo, Breno, esse foi um estudo do meu doutorado, certo? E eu sei que você, né, também
tem esse conhecimento de análise preditiva, você trabalha em alguns softwares, né, na sua empresa, então a base de tudo Breno Cunha, eu sei que você também está mecanizando as suas operações de colheita florestal, então a partir do momento que você tem essa máquina trabalhando no campo, você tem a entidade física, você já começou, você fez ali uma ferramenta 5W2H, como que eu vou analisar, como que eu vou coletar esses dados, como, quando, quais dados serão coletados? A partir disso, meu caro, destes dados, né, você, com o Power BI, com o software R, às vezes uma linguagem de programação um pouco mais difícil, com o Python, você consegue, né, realizar análises preditivas independente do tamanho da empresa, ok? Há um custo, o custo que eu coloco nisso é muito no campo, e no escritório é o custo da mão de obra, né? Porque, por exemplo, o Power BI é gratuito, outras ferramentas são gratuitas, então, né, você e os seus demais colegas da sua empresa conseguem sim realizar essas análises, meu caro. Eu acredito que eu tenha respondido aí. Paulo, Breno, obrigado pela pergunta. O Chico Moreira pergunta, professor, e quando o gestor vai checar os dados do campo? Que horas? Que momentos? Quando o gestor vai checar os dados no campo, É. Às vezes propriamente em tempo real, né? Hoje em dia, aí devemos entender qual é o nível desse gestor, né? Por exemplo, temos supervisores em campo a todo momento, certo? E hoje em dia, grande parte das empresas, os supervisores, eles têm o seu tablet, certo? E aí os seus módulos de operação, eles também têm acesso hoje em dia ao Wi-Fi, à internet. Então, se ocorreu alguma variação ali numa determinada máquina, em determinado projeto, o supervisor da operação que está no campo, ou mesmo o analista, ou quem seja, o coordenador que está no escritório, que ele tem a análise ali em tempo real desse processo, questão de minutos ele consegue estar na máquina, entender aquilo, já fazer a análise diagnóstica, mas entender e utilizar desse tipo de dado para uma previsão futura. Assim, basicamente isso, praticamente tudo em tempo real. Quem fez a pergunta? O Chico Moreira, meu só amigo Chico Moreira, lá no Paraná. Não, excelente. Obrigado, Chico Moreira. Espero ter respondido e fico à disposição aqui para a gente trocar figurinhas aí também. O Hélio Alves Filho, parabéns pela apresentação, professor. Felipe Almeida, parabéns, Arthur, excelente trabalho. A Elizabeth Weber, muito boa apresentação. Walter Fernandes, parabéns, professor Arthur, palestra brilhante, inovador, como sempre. Nossa, está entrando uma atrás da outra aqui. José Sene, excelente apresentação, parabéns. Fábia Souza, parabéns pela excelente apresentação. Arthur, Vitor Leônidas, a internet 5G será uma realidade para as empresas de base florestal, visto que ainda é limitada à própria conexão, como exposto. Vai melhorar com a 5G? Exatamente, Paulo. Como eu comentei, né, um dos dois maiores gargalos ainda atualmente é a questão da conectividade e a conexão entre todas essas ferramentas e softwares que existem hoje em dia, que às vezes não se conectam muito bem. Mas em relação à conectividade, nós ainda temos alguns desafios, porque a comunicação satelital, né, ainda é custosa, e aí a gente entende que, né, o 2, 3, 4, agora passando para o 5G, e eu acredito que, né, talvez nos estados, né, próximo a grandes metrópoles, empresas que estão a grandes metrópoles, vão ter maior facilidade já no próximo ano, nos próximos 2 anos, e, né, empresas que ainda estão muito afastadas de centros urbanos, eu acho que essa visão já é a médio e longo prazo. Mas, com certeza, vai melhorar. A gente vai ter facilidade, né, para digitalizar nossa operação e transmitir esses dados do campo, né, para o escritório. Raul Santos, parabéns, Arthur, show. José Sene, as grandes empresas de tecnologia que atuam no gerenciamento de operações, /equipamentos, não demonstram interesse em investir em um projeto de pesquisa relacionado ao tema? Acredito que sim, na verdade, acredito não, tenho certeza que sim, né? No GT Colheita, nós temos empresas parceiras, 5 delas que são de máquinas, né? Algumas, né? Enfim, inclusive a Komatsu apresentou aqui hoje, temos a John Deere, temos a Ponce, temos entre outras, e também temos empresas que são nossas parceiras de sistemas de gestão florestal, né? Tem exemplo aí a Tracepack, a Aico são nossos parceiros, temos a Inflor, enfim, só comentando que nós estamos sempre trocando figurinhas, né, debatendo e com ideias de projetos para que a gente chegue a um denominador comum que seja bom, né, para as empresas de base florestal, para as fornecedoras de máquinas e equipamentos, para as fornecedoras, né, desses serviços de gestão florestal e sempre andando junto
com as universidades nesse tipo de trabalho. Quem fez a pergunta, Paulo? O José Sene. Excelente, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, eu pergunto agora, emenda um pouquinho aí. Você tem aí o Power BI gratuito, você falou de vários softwares para fazer isso, mas assim, as máquinas, falou das empresas, estão acompanhando essa tecnologia que é fácil, que está no mercado, softwares, assim, é fácil conversar software com tecnologia das máquinas? Sim, com certeza estão acompanhando, Paulo Cardoso. Hoje em dia, praticamente o mesmo dashboard, obviamente, né? São informações que o operador precisa ter, é necessário fazer essa leitura, né? O operador ele precisa ter algumas informações. O supervisor de campo, no seu tablet, outras informações. O coordenador, o gerente, o diretor, outras informações. Mas praticamente os mesmos dashboards que nós temos hoje acesso aqui, né, no nosso computador, no nosso tablet, os operadores também têm os computadores de bordo, né, das máquinas e, obviamente, elas têm evoluído muito, muito em relação a isso também. Assim como na questão econômica, que o professor Bruno comentou muito bem, na análise e gestão de dados, a evolução tem sido constante. Vamos lá. Raul Santos, sucesso para você. José Mauro de Almeida, parabéns, Arthur, muito boa apresentação. Júlia Jung, parabéns. Chico Moreira, parabéns, professor. O Vitor Leônidas. A internet Starlink pode ser para o setor florestal mais eficiente que a internet 5G? A internet? A internet Starlink, aquela do satélite, satelital, Sim. pode ser mais... Vamos lá. Sim, é também uma saída. E como tudo na vida, carece de estudo, certo? Primeiro devemos fazer um estudo de caso em campo, certo? Para ver qual realmente, né, vão ser a demanda, qual a velocidade da transmissão de dados desse tipo de internet, com certeza, pode ser uma saída, né? O setor está aberto, né? E que bom, né, que temos diversos tipos de saídas e tecnologias hoje em dia, mas basicamente é necessário fazer um estudo em campo, porque o que afeta muito são duas coisas: qual a velocidade de transmissão desses dados, né? O quê? A capacidade, né, em tamanho de transmitir esses dados, e principalmente o custo. Então, é necessário fazer um estudo em campo para ver a real possibilidade de utilizarmos, né, todos esses tipos de conectividade no campo. Bom, eu fui recentemente na Eldorado Brasil, sei que ele tem um sistema lá que acompanha o trabalho de cada máquina, sabe? Se a máquina está parada, se ela está andando, se ela está em manutenção, quanto que ela produziu no dia. Quer dizer, hoje várias empresas já têm essa realidade, já têm essa informação online, né? Isso é fácil, Com algumas certeza. empresas já têm, né? Com certeza, Paulo. Hoje em dia, praticamente isso está muito na moda, né? O tema das torres de controle. Tivemos o prazer de visitar a torre de controle lá na cabine, então, enfim, o monitoramento lá da torre de controle, se não me engano, a cada 10, 15, 20 segundos, a depender de qual tipo de dado, né, atualiza e temos praticamente acompanhamento em tempo real, tanto da colheita, quanto do transporte florestal, da logística, da chegada ao pátio, né, para que, enfim, não haja fila de espera, então está tudo muito redondinho. Bom, Arthur, chegamos no final, então, do nosso tempo. Eu queria agora as suas considerações finais, meu amigo. Meu caro, como considerações finais, somente, né, agradecer mesmo, gratidão pelo convite. Tive o prazer, eu ia até colocar nos meus slides aqui, mas me esqueci de colocar a nossa foto, né, que eu pude tirar contigo e de conhecê-lo pessoalmente lá no Show Florestal, lá em Três Lagoas. Então, muito obrigado aí pela sua parceria, né, nos últimos tempos aí no ramo florestal. Parabéns por tudo que você tem feito, né, no setor ao longo dos últimos anos, né, referência para a gente, né, em relação a eventos, né, principalmente pelo seu canal, Mais Floresta, enfim. Parabenizar por toda essa semana. E em relação ao nosso público, assim como o professor Bruno, né, pessoal, comentou na palestra anterior, é que, independente se você ainda é um estudante de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, profissional nas empresas florestais, estejam realmente atentos a tantas oportunidades que nós temos hoje em dia, o setor, né, realmente está crescendo muito, diversas são as oportunidades de nós nos capacitarmos diariamente. Em uma manhã aqui, Paulo, nós aprendemos sobre ergonomia, muito, mas muito, segurança do trabalho, muito importante, transformação digital da colheita florestal, colheita em áreas inclinadas, silvicultura, uma questão de 3, 4 horas de um evento fantástico. Olha o nível de conhecimento que nós conseguimos obter e vamos fechar agora com chave de ouro, né? E de antemão já desejo uma excelente palestra ao meu caro Rafael Malinowski. Então, como recado final, Paulo, estejam atentos
as oportunidades. E nós aqui na Universidade Federal de Viçosa estamos, né, de portas abertas, né? O Paulo Cardoso nos visitou aqui na CIF também, no Departamento de Engenharia Florestal, há alguns meses. Fica o convite para voltar, Paulo, e todos vocês também do setor florestal brasileiro, fica o convite para visitar a gente aqui em Viçosa, comer um doce de leite aqui com pão de queijo, doce de leite Viçosa, muito conhecido, com um cafezinho com pão de queijo, que é o mais top de Minas Gerais aí do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Arthur, excelente. Muito obrigado mesmo, obrigado pelas suas belíssimas palavras, aí, conte comigo. E só para encerrar aqui rapidinho, tem uma pergunta que já tem uma pergunta atrás da outra aqui, então gostaria que você entrasse no chat agora e respondesse aqui o Zé Sene e o Raul Santos aqui, que estão fazendo perguntas para você. Tá ok? Responda aqui no chat, porque nós estamos com o nosso amigo Rafael Malinoff na linha, que é a primeira vez que ele aparece aqui no nosso congresso, e eu vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta que ele está esperando. Roda, Guilherme!